Bem-vindos, arianos! Como é que vocês estão? Espero que bem, espero que ótimos. Sejam muito bem-vindos ao Doutor Tarô. Eu sou o Felipe Cohen e farei aqui para vocês uma leitura de tarô para quem é do signo de Áries, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Áries. Caso você esteja também assistindo essa leitura porque você está em contato com alguém do signo de Áries, fica atento, fica atenta, porque pode ser que a mensagem venha direcionada a você. Certo? E aí, gente, o que que vocês me contam? Vamos começar a leitura de vocês. Vou começar essa semana aqui com o baralho de Marselha. Não, desculpa. Olha aqui que doido. Lenormand. Vamos começar com o Lenormand e ver aí o que é que o tarô tem para os arianos que estão aqui no vídeo. Inclusive, né, gente, enquanto eu tô aqui embaralhando, quero aproveitar aí a oportunidade para agradecer a vocês aí, arianos, que estão aqui no último vídeo. Eu fiquei super surpreso, muito feliz também, muito contente, né? Afinal, foi o vídeo de retorno aí do canal. E nossa, quantos feedbacks positivos, quantos comentários amorosos, carinhosos, né? Quantas pessoas ali que se conectaram com essa última leitura que nós fizemos aqui no canal. E eu fico realmente muito contente, muito feliz. Me dá muito aquela sensação de estar voltando para casa e se sentir acolhido, sabe? Então foi muito bom. Muito obrigado a todo mundo aí que assistiu a última leitura, comentou, participou. Inclusive algumas pessoas eu acabei conhecendo, né? Nas leituras particulares, algumas pessoas entraram em contato e agendaram consultas. Então foi muito bom, espero que vocês tenham gostado. Se você não assistiu, né, a última leitura de Ares, eu recomendo que você assista, porque foi realmente uma leitura muito interessante, né, que veio aqui no canal. Mas vamos lá então. Lembrando, gente, que esta leitura pode ser que esteja para alguns aí falando de uma situação do presente, algo que você já esteja vivendo. Para alguns pode ser também que sejam algumas questões do passado e outros ainda para situações que ainda vão se desenvolver. Então é muito importante que você assista este vídeo, pelo menos até, né, até o final, ou então pelo menos ali até a metade para você entender um pouquinho da mensagem, ver se você está conectado com esta leitura. Às vezes a gente começa a assistir ali uma leitura coletiva, não entende muito bem, já sai pulando o vídeo, e às vezes tinha uma mensagem ali, um direcionamento que era pra gente. Então, é sempre importante que você se permita, esteja aberto para o que o tarô vai trazer realmente, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui então, começando com as energias para o signo de Áries, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Que essa leitura traga aqui o que for importante para sua felicidade, Ariano, para sua felicidade, Ariana. Vamos lá. Primeiras energias, o que que os arianos precisam saber, tá? A energia da carta da Lua, abrindo a leitura. Que mais? A Lua, a cobra. Hum. E a. Nossa. E a carta do urso vindo aqui, então, na terceira energia. Bom, aqui nós temos umas cartas que são bastante interessantes, né? Começando pela energia da carta da Lua, que é uma carta, né, que está muito associado realmente ao sucesso, a essa nossa batalha pelo sucesso, a gente entender que a vida, ela existe todo um ciclo para chegar ali na abundância, né? Então, quando a gente pensa na carta da Lua, a gente pensa em abundância, sucesso, prosperidade. E aqui é como se existisse realmente aí um caminho até você realmente chegar nesse sucesso prometido, né, no ponto que você deseja atingir na sua vida. Então eu tô vendo essa primeira energia falando muito sobre isso. Talvez vocês estejam aí num momento onde vocês estão muito focados, realmente muito comprometidos com o seu sucesso, muito comprometidos às vezes com o trabalho, com a carreira, querendo fazer planos, enfim, aqui existe essa energia. Agora, a carta da cobra que está aqui no meio, ela é uma carta também que fala muito sobre a necessidade da inteligência, da astúcia, de às vezes a gente ali conseguindo,
criar estratégias, formas, né, realmente ali de driblar os problemas. Só que é uma carta que quando aparece, né, muitas vezes ela tá representando situações de perigo, mas são situações de perigo no sentido de sempre nos lembrar que a gente tem sabedoria, a gente tem conhecimento para conseguir não, né, de alguma forma não ser atingido por esses perigos, por esses obstáculos. É uma carta também que se associa muito à questão, às vezes, de curar-se. Curar-se, às vezes, de situações que no passado, sei lá, às vezes no passado vocês tentaram aí chegar neste sucesso, tentaram atingir, alcançar algum objetivo que vocês tinham, mas às vezes por, sei lá, de repente você pode ser que você tenha, eh se envolvido com situações que você não precisava ter se envolvido, né, com pessoas, ambientes que talvez de alguma forma foram nocivos. Então aqui eu veria como se vocês estivessem, assim, vacinados desta energia, mas neste momento a vida estivesse então pedindo para que você se lembrasse, né, de toda essa sabedoria que você adquiriu lá neste passado. E aí aqui, né, a gente finaliza com a energia do urso, que é uma carta que representa muito esse comprometimento, né, com o futuro de longo prazo. Essa carta ela pode tanto representar vocês, né, em uma posição de futuro, como também aqui, de repente, representar vocês, de alguma maneira, encontrando-se com pessoas que são líderes, tendo contato com pessoas aqui de liderança, pessoas que de alguma forma, são aqui a gente tá falando de uma energia que é muito confiável, tá bom? Mas é de uma energia que foca muito na construção, né, deste futuro, desse sucesso a longo prazo. Que eu viria, então, aqui para vocês, Áries? Pensando, então, no sentido de ser tudo isso aqui uma crescente da sua energia, que é o que eu acredito que é para a maioria, tá falando sobre vocês mesmos. Então a gente tá falando aí de vocês em um período onde vocês realmente estão focados, né, em buscar o seu sucesso, o seu reconhecimento, comprometidos com carreira, com trabalho. A gente pode também, para alguns, estar falando sobre relacionamentos. Às vezes aqui vocês muito focados para fazer o relacionamento fluir, para que a coisa aconteça de uma forma realmente que vá trazer, né, a realização daquilo que você busca. Esse é o ponto em que vocês se encontram. Eu percebo, então, talvez, essa questão dessa cobra que tá no meio, como talvez a necessidade que você tem de ser um pouco mais sagaz, de ser um pouco mais astuto, de às vezes você saber como entrar e sair dos ambientes, de às vezes, né, aqui essa carta ela me remete muito à energia no tarô de um sete de espadas, que seria muito sobre, eh, as estratégias que às vezes nós precisamos utilizar para chegar no nosso objetivo quando nós estamos dentro de cenários que requerem, sabe, que a gente tenha essa inteligência um pouco mais aguçada. Aqui, seja lá o que vocês estão tentando alcançar, né, seja a nível profissional ou a nível pessoal, relacionamento, enfim, existe realmente aqui a necessidade de você saber lidar um pouco melhor com o ambiente em que você se encontra. Então vamos pensar de repente, vamos supor que o seu caso, que você aqui que está me assistindo, seja sobre relacionamento. Então aqui vocês talvez estejam num relacionamento que está muito engajado e você quer que haja prosperidade dessa relação. Mas pode ser que você esteja lidando ou o ambiente, pessoas, terceiros, às vezes pessoas contra, às vezes pessoas tentando de alguma maneira interferir no relacionamento. Às vezes nós podemos estar falando também de feridas, seja em você ou a pessoa que você se relaciona. Então aqui é como se a leitura mostrasse a necessidade de você aprender um pouquinho mais a não se deixar levar, né, pelas aparências, a não se deixar, às vezes, atingir por essas questões, lembrando que são questões, são situações que você talvez já tenha experiência, que você já passou lá no seu passado, você já aqui realmente eu sinto que é como se você já tivesse lidado no passado com um ambiente, com uma situação que é muito parecida com o que vocês estão vivendo,
ou com o que vocês estão prestes a viver também, né? Ou aqui é muito assim, né? Para você sair deste ponto A, que é a sua busca pelo sucesso, pelo reconhecimento, e chegar neste ponto B, que é você realmente aqui comprometido com o seu futuro, né? Estabelecendo aqui, de repente, uma carreira, uma profissão, um projeto, um sucesso, uma relação, estabelecendo algo que é promissor para o futuro, existe então este caminho, que é um caminho que requer inteligência aguçada. E aí, gente, uma das questões que aparece também com essa energia da cobra é quando eu falei sobre a relação, sobre a questão de se curar, é porque talvez no passado você não tenha tido essa inteligência tão aguçada. E por conta disso, talvez, né, você, enfim, tenha tido as experiências, não tenha chegar, né, você não chegou aonde você gostaria exatamente no passado, porque você não teve talvez você não conseguia distinguir muito bem o ambiente em que você estava, talvez você não estava percebendo as questões. Era outro momento, né? Era outra pessoa, era outro momento que você vivia, era outra maturidade, você tinha outras experiências, mas hoje é diferente. Hoje a leitura mostra que você já sabe, você tem conhecimento para isso. Lógico que também pode ser que você precise, né, aperfeiçoar as suas técnicas também, aperfeiçoar as suas estratégias. Mas aqui nós estamos falando sobre você ter tido uma ideia ou sobre vocês estarem engajados com qualquer coisa que pode levar vocês para esta posição. Qual que é a posição do urso? A posição de liderança. É uma posição realmente de estar em um momento da vida onde há muito comprometimento com o futuro. Então aqui a gente não tá falando de coisas que são passageiras. A gente tá falando de você conseguir estabelecer na sua vida algo do qual vocês estarão muito conectados, muito engajados, realmente para construir o seu futuro. E tem muito a ver realmente aqui com liderança, às vezes você também aqui assumindo um papel onde você vai, né, atuar como esta pessoa que representa a construção do futuro, que ensina como construir o futuro. Porque é aquilo que eu falei, o urso ele tem sempre essa energia de ser um representante, pode ser tanto uma pessoa quanto vocês mesmos. Eu percebo na leitura que está falando de vocês, entende? Em alguns casos, logicamente, pode ser que a gente esteja falando de repente de você precisando aprimorar, sei lá, um psicólogo, um terapeuta, alguém que possa te auxiliar para que você possa saber como atingir, né, esse futuro promissor que você quer, para que você saiba como fazer com que esse sucesso que você busca não seja algo tão passageiro. Pode ser também. Fala aqui pra gente, Tarô, desta questão aqui da cobra. Deixa eu ver um pouquinho mais sobre essa energia que eu tô sentindo aqui. A raposa. Então, mais uma, ó. Como pode, né, gente? É incrível. Quando a leitura se conecta, ela se conecta. Porque raposa. Quando eu falei pra vocês que essa energia me lembrava o sete de espadas no tarô, uma das representações dessas duas cartas, tanto o sete de espadas quanto a carta da raposa, a própria raposa, quando a gente olha pra ela, o que que a gente pensa? Raposa é o quê? É sorrateira. A raposa, ela é astuta. A raposa, ela consegue atingir o objetivo dela sem que ninguém perceba, de uma forma muito sutil, driblando os perigos que ela encontra no caminho. Então é como se a leitura estivesse mostrando para você, tanto que você precisa ser esta raposa, olha atenção com isso, como também pode ser que vocês estejam em um ambiente onde existem raposas. E vocês precisam aprender a lidar com essas raposas, entende? Precisa ser mais esperto, mais inteligente. Sabe, me veio aquela frase, né? Para lidar com o diabo, somente sendo um diabo. Diabo no sentido que eu quero trazer para vocês é de ter inteligência, sagacidade. Opa, para chegar no objetivo que eu quero chegar, às vezes eu preciso entender como agir. Às vezes a gente tem que omitir algumas coisas, às vezes a gente não pode ser tão claro nas nossas atitudes, nas nossas ações. Então observa também com relação a esta questão, certo? Vou pegar aqui então agora um oráculo da Lua.
Deixa eu entender um pouquinho aí mais sobre seu momento. Áries, signo de Áries, comenta pra mim aí, você que tá assistindo. Fala pra mim de onde você tá falando, sua cidade, se for a sua primeira vez aqui no canal também. Comenta pra mim aí, você, se você tá entendendo do que é esta leitura, se quiser falar um pouquinho aí do seu projeto. Vamos lá? Outras energias. Lá, prosperidade adiante. A energia que traz aí uma prosperidade adiante. E aqui realmente, você viu, a carta já acabou de confirmar pra gente. Existe prosperidade. Você está no caminho certo, seja lá o que você está fazendo, né? De alguma forma aí, é como se vocês estivessem realmente se direcionando a uma prosperidade. Entende essa prosperidade, gente? Não só financeira, mas qualquer tipo de prosperidade, né? Prosperidade é crescimento, é desenvolvimento, é abundância. Conclusões estão próximas. Olha só, aqui tem alguma situação que eu vejo vocês tendo algum tipo de conclusão, vocês alcançando a conclusão de alguma coisa, e essa coisa que vai se concluir de alguma maneira, ela contribui para a sua prosperidade. Vamos mais uma energia. Tá, entendi. Traga amor para esta situação. Tá, vamos lá, Ares. Aqui me traz muito uma percepção, né? Uma situação no sentido de que. Curioso, porque essa energia da conclusão, hora de dar mais do que receber. Traga amor para essa situação. Aqui me traz muito uma impressão, Ares, de que seja lá o que você está fazendo, não sei exatamente com o que vocês estão engajados, mas existe uma necessidade de vocês realmente buscarem essa conexão verdadeira com essa situação, né? Aqui realmente existe a necessidade de você, seja lá o que você está fazendo, fazer isso com amor mesmo, né? Então, o que que simboliza essa questão do amor? O amor que traz aqui na leitura, eu vejo que de alguma maneira é como se ele fosse te conectar mais com isso, sabe? Lembra que no começo da leitura nós falamos aqui sobre vocês estarem em busca, né, de um sucesso, de um reconhecimento, desse caminho de vocês, estarem muito próximos aqui realmente de conseguir perceber qual que é este caminho. E aí isso vai te levar realmente aqui para a construção de algo, né, para um futuro realmente ah, estável, no sentido de não ser um sucesso passageiro. Aqui eu vejo que vocês não estão em busca de coisas passageiras, vocês estão em busca de coisas que vocês realmente vão levar para a vida de vocês. E por conta disso que a leitura ela tá falando para você que você precisa fazer isso, de alguma maneira você precisa colocar mais amor nesta situação que você está lidando. É como se o amor ele fosse a chave para que você possa concluir talvez algo, seja, sei lá, vamos supor, você está preparando algo, planejando algo. O amor é o que vai fazer com que você conclua. Pode ser aqui que vocês estejam também, de repente, finalizando algum ciclo, finalizando alguma situação. eh, Pode ser também aqui, né? Me traz muito. Ah lá, entendi. Me traz muito uma percepção aqui também de você conseguindo ter um pouco mais de clareza, né, sobre qual é esse caminho de sucesso que vocês querem construir. Como que vocês vão construir este caminho? E me parece que quando você tiver mais clareza sobre isso, de alguma maneira, é um momento em que vocês vão se encaminhar para essa prosperidade, é um momento em que vocês vão se encaminhar para a construção desse futuro sólido, entende? Tipo isso. Vamos aqui então, vou pegar aqui mais um oráculo que eu tô sentindo antes da gente ir pro tarô. Mas é interessante aqui, Ares.
Por alguma razão, é como se a chave de tudo fosse você manifestar amor, ter amor pelo que você está fazendo, pelo que você está engajando. Amor, literalmente. Tenta refletir sobre isso. O que significa você colocar amor nisso? Fazer com amor, né? Ah, ó, aqui você pode. Aqui é como se vocês conseguissem ultrapassar qualquer obstáculo. Vindo uma leitura, ok, uma energia que tá falando pra você que você pode conquistar, ultrapassar qualquer obstáculo. Agora, a gente vê nesta carta aqui, né, que tem essa espada dentro desta rocha. Aqui me traz muito essa impressão, Ares, de que entendi essa questão do amor. Porque é como se vocês talvez precisassem acreditar um pouco mais na sua verdadeira força, acreditar um pouco mais que vocês podem chegar aqui nesse urso, que vocês podem realmente serem essas pessoas que representam uma figura de autoridade, uma figura de liderança. Aqui é realmente uma questão de você, né, só consegue tirar da pedra, né, essa espada, quem realmente tem força ou acredita nessa força, acredita que possui esta força, né? E aqui também me traz muito essa questão de cortes, sabe? De às vezes estar aberto para entender como que você vai lapidar essa questão, essa situação. Talvez seja com relação a isso que tá vindo ali a conclusão que vem na leitura. Enfim. Vamos aqui com o tarô, entender um pouco mais aí do que vem para os arianos. Áries, signo de Áries, vamos aqui com o tarô. Que mais? 6 de paus, olha só. Uma carta que fala de reconhecimento, de vitória. É uma carta que somente aparece na leitura depois que nós nos empenhamos muito para conseguir realmente estabelecer aqui essa harmonia, essa vitória. Então, realmente, aqui vocês estão abrindo com uma carta muito bonita a leitura de vocês. Uma carta que fala realmente de vocês aqui atingindo uma vitória, um reconhecimento. 9 de espadas, olha só. Do lado de um seis de paus. O 9 de espadas, ele tem uma energia bastante confusa, né? Porque é uma carta que fala muito de medo, é uma carta que fala muito de julgamento, é uma carta que fala de uma consciência que não consegue desapegar daquilo que passou, né? O 9 de espadas, ele fala muito sobre, suponhamos que talvez no passado você tenha tido algumas vitórias, ou essa vitória até seja para agora, mas esse 9 de espadas, o problema do 9 de espadas é que ele fica meio que esperando o pior acontecer, sabe? Ele fica muito preocupado, ele não consegue sentir a felicidade do momento atual, porque é como se ele sentisse muita culpa pelo passado. Muita culpa, porque no passado a percepção, a sensação é de que eu falhei. Eu tenho a sensação, eu tenho a percepção de que no passado eu cometi erros e eu não consigo soltar isso daqui. Aí é como se eu vivesse aqui num sentimento de, sabe, autopunição, de cobrança. É uma cobrança muito interna, né? A gente tem até uma figura de um fantasma aqui nesse tarô. Ele representa muito isso, é aquilo que você guarda, né, os seus fantasmas, os seus medos, que esses medos, na verdade, Ares, eles têm muita relação com o seu passado. 6 de ouros, mas aqui, gente, quando vem o 9 de espadas, a gente tem que soltar. E 5 de ouros. Ah lá, aqui me traz muito essa questão de vocês terem a oportunidade aqui, né? O 6 de ouros, então de repente a vida tá te oferecendo oportunidades. O 6 de ouros é uma carta que fala muito de benesses, o 6 de ouros é uma carta que fala muito de ofertas, o 6 de ouros é uma carta que fala muito sobre quando a vida entrega pra gente oportunidades que são boas. E às vezes a gente fica paralisando diante das oportunidades porque a gente fica ali, tipo,
tentando escolher, tá, mas qual é melhor, qual que é mais condizente, qual que vai me trazer mais benefício, qual que não vai trazer benefício. E aí, olha só, depois vocês vêm para o 5 de ouros, enfraquece a energia. Quando vem o 6 de ouros numa leitura, uma das premissas que sai na leitura é muito sobre trazer para o consulente, né? Então, quando eu faço uma leitura particular, vem o 6 de ouros, eu falo para a pessoa: olha, cuidado para você não ficar escolhendo demais no sentido de paralisar as coisas. Porque é sempre um período onde tudo aquilo que é ofertado tende a prosperar, tende a crescer. Mas, quando a gente não se posiciona e aproveita essas ofertas, aproveita as coisas que a vida está trazendo nesse período, a gente acaba perdendo aquilo que passou. Então é como se fosse, né, a sorte. Eu gosto muito de trazer aqui a historinha do Deus da sorte. Dizem que o Deus da sorte, ele tem cabelos só na fronte. Então, ele só tem um topetinho, né? Então, quando ele passa por você, ou você agarra quando ele tá passando, porque depois você não vai conseguir puxar mais o cabelo dele. Então, Ares, a leitura está dizendo muito isso pra você. Olha só, a vitória, ela tem toda a possibilidade de acontecer. E a vida está te entregando aqui oportunidades que talvez você não esteja aproveitando, percebendo, por conta muito do medo. O medo do julgamento, o medo do que vão pensar, o medo de que será que vai dar certo, será que vai dar errado. Que coisa. Deixa eu entender aí, Ares, por que que isso daqui tá acontecendo? Vamos perguntar pra leitura, vou perguntar pra leitura, por que que isso daqui está acontecendo com Ares? O que que aconteceu que marcou vocês aqui, tá deixando vocês... Rainha de Espadas. Rainha de Espadas é uma carta que fala muito sobre lutas, sobre... Tá, vamos ver aqui o que mais... Inflexibilidade... 5 de espadas. Olha lá, mais um arcano pra gente entender por que que vocês estão aqui presos nessa energia quando poderiam estar fluindo. E aí depois a gente vai entender o que que vocês precisam fazer para libertar essa energia, para liberar essa energia. 8 de copas. Aqui, gente, o que que acontece, né? É como se talvez lá no passado, nas situações que vocês já viveram e que estão relacionados a esse medo que você guarda, o que aconteceu talvez é que vocês tenham lidado com situações das quais talvez você tivesse muito uma percepção de que você precisava se provar, talvez você tivesse muito uma percepção de que eu preciso estar no controle, e é como se você tivesse não permitido que as coisas fluíssem como elas deveriam ter fluído, porque existia um medo muito grande de ser apunhalado, né? Olha só, os 5 de espadas aqui. Talvez aí no passado você tenha vivido situações que você sente muito, que você foi injustiçado, em que você sente muito que talvez pessoas tentaram te apunhalar, passar a perna em você. Situações realmente no passado, ou talvez, né, realmente aconteceu isso. Talvez aqui no passado vocês lidaram com alguém que era uma pessoa muito cortante, uma pessoa que talvez não permitia que vocês se abrissem, que vocês trouxessem a sua ideia. Por que que a gente tá falando de uma rainha de espadas vindo no seu passado? Pode ser, para alguns de vocês, a representação de você lidando com uma pessoa assim, que é uma pessoa muito inflexível, uma pessoa que realmente quer ser a dona da razão e que não permite realmente que outras pessoas interfiram nos planos dessa rainha. Só que o problema dela é que ela não fertiliza nada. Então é uma rainha realmente que onde ela coloca a mão vai ter atrito, vai ter problema e nada vai se desenvolver. Só que aqui, né, lidando com um 5 de espadas e depois um 8 de copas. Então aqui realmente vocês talvez estiveram diante de um cenário representado por 5 de espadas, então um cenário de brigas, um cenário de muita disputa, de ego, de orgulho, mas aqui é muito uma questão de brigas, uma questão de disputas que não são justas, disputas realmente injustas, sabe?
Talvez aqui você estivesse lidando com uma pessoa realmente que ela tem essa, essa característica de golpear antes para que ela não passe por nenhum prejuízo, sabe? O 5 de espadas ele representa muito isso. A gente tentando ali golpear porque achamos que vamos ser golpeados pelo mundo, quando na verdade isso não iria acontecer, sabe? Nós é que não estamos permitindo que as coisas se desenvolvam de forma mais harmônica. Então aqui realmente pode ser que vocês estivessem dentro desse ambiente, dentro desse espaço, e isso de alguma forma enfraqueceu a energia de vocês. Olha só, vocês indo para um 8 de copas. Então esse 8 de copas traz aqui muito uma percepção de que lá no seu passado, você depois de ter lutado tanto por algo, se entregado a algo, realmente tentado desenvolver alguma situação, por você ter ficado nesse ambiente que não te permitia, né, crescer, se desenvolver, por ter essa rainha de espadas, por ter esse 5 de espadas, enfim, isso talvez tenha te deixado nessa sensação, nessa percepção de que agora eu tipo, o 8 de copas é essa percepção, é essa sensação que a gente tem de quando nós temos que deixar pra trás, abandonar algo que já foi muito importante pra gente. Só que esse abandono, gente, ele nunca é um abandono sadio. Ele é um abandono que só acontece depois da gente ter passado por muita desilusão. Depois de a gente realmente ter investido muito em algo e a gente perceber que nós estamos tentando sobreviver de gotas, sabe? Mas as gotas não estão mais matando a nossa sede. Então a gente chega nesse momento do 8 de copas, onde a gente percebe os nossos erros, geralmente também, sabe? Então pode ser que lá no seu passado você tenha tido muita clareza sobre também onde você errou, sobre o que é que você permitiu, sobre que talvez também a sua forma de ter lidado com aquela situação não tenha sido a melhor forma, a forma mais justa. E aí você chegou nesse momento do 8 de copas. Só que aqui esse 8 de copas fez você abandonar coisas que você talvez estivesse muito fixado. Talvez aqui realmente é algo que era muito importante para vocês. E vocês ficaram talvez com essa percepção de ter lutado por algo e quando chegou no final, isso não foi correspondido, isso te deixou num estado de desilusão. Então o 8 de copas, ele traz muito esse aspecto da desilusão. E é isso aqui, gente, que né, é o que ocasiona esse 9 de espadas. Que é esse medo da autocrítica, esse medo da crítica social também. O que vão pensar de mim? Talvez você tenha sido muito exposto também em um ambiente em que você não podia se defender. E aí, gente, isso aqui deixa você num estado de muito medo. E aí, curiosamente falando, mesmo que a vida te traga ofertas, né, que são sempre positivas, mesmo que a vida traga para você portas, condições, para você realmente se realizar, você acaba não aproveitando completamente. Aí é como se às vezes esvai da sua mão, sabe? Pode ser, por exemplo, vamos pegar que talvez a sua questão seja na parte profissional, financeira. Às vezes aqui, de repente, você tem vitória, você ganha alguma coisa, você tem vitória, mas por conta aí dessas coisas que estão gravadas, às vezes você tem muito medo também é como se você talvez não soubesse lidar muito com esse reconhecimento social, e aí por conta disso você acaba ganha, mas perde, né? O 5 de ouros ele fala muito sobre uma energia de perda. Vamos entender aqui o que mais para Áries. Vocês estão entendendo, gente? Eu espero que eu esteja conseguindo ser claro aqui, porque realmente a gente tá falando de uma leitura que é muito complexa, Ares. Não sei o que vocês passaram, o que vocês estão passando, mas a situação, ela é uma situação complexa, né? Sempre que aparece um 9 de espadas assim, a gente entende que é inevitável que a gente mude a nossa percepção, que a gente mude a nossa mentalidade, porque é uma mentalidade que nos prejudica, né? Que coloca a gente naquele estado de
independente da felicidade que eu viva, né? Se vem um 9 de espadas junto, aquela felicidade ela acaba de alguma maneira sendo muito fugaz, rápida, sabe? A preocupação é maior. Ah, ó, 8 de espadas, falei pra vocês? Ó, o 8 de espadas vindo aqui antes do 9 de espadas, então mostrando aqui que realmente existe uma questão aí que vocês se sentem bloqueados, uma sensação muito nítida, muito forte de já terem sido prejudicados. Rei de espadas, olha só, mas existe a chave para você olhar para isso daqui para se libertar. Mas talvez vocês não percebam, talvez vocês não tenham a consciência clara. Fala um pouco mais aqui, deixa eu ver o que mais. 4 de espadas. Olha aqui, o que que aparece aqui, né? Eu vejo esse rei de espadas, ele vai depender muito do seu contexto. Porque olha só, lembra que lá no começo da leitura eu falei pra vocês que vocês estão numa caminhada para a construção de um sucesso. E lá no final aparecia essa figura que ensina a construir um sucesso duradouro, uma figura que representa a estabilidade, representa realmente aí um futuro promissor. E agora a gente percebeu na leitura que vocês têm o sucesso, existe toda uma possibilidade de você adquirir vitórias, mas que isso de alguma maneira também aciona em vocês muito medo. Medo do julgamento, um medo de você às vezes ficar se culpando, enfim. Talvez aqui realmente uma percepção de, enfim, tem alguma questão aí que atrapalha vocês se manterem nessa posição de sucesso, que é a posição que você deseja. E quando a gente olha pra cá, olha só, né? O 8 de espadas, que é essa carta dos bloqueios. O 8 de espadas é essa carta de quando nós estamos profundamente envolvidos por uma questão que ela nos prende. Nós achamos que estamos presos, na verdade, mas a única prisão que existe aqui é a não aceitação, a única prisão às vezes que existe aqui é a culpa, que às vezes a gente continua reproduzindo, achando que o outro é culpado, que tal situação foi culpada, que às vezes essa questão do passado, a pessoa lá do passado que foi culpada. Sempre isso, o outro dispara é sempre isso. A gente joga, a gente terceiriza o nosso aprendizado que a gente devia ter sobre uma situação. E isso acaba fazendo com que a gente se prenda a um estado de muita dificuldade, certo? E aí, quando a gente olha pra cá, gente, o rei de espadas, ele veio justamente embaixo do 9 de espadas. E se de um lado aqui nós temos a prisão do 9 de espadas, que é a culpa, o medo, o terror mesmo, embaixo nós temos o rei de espadas, que é o solucionador. E o rei de espadas, e depois do rei de espadas nós vemos o 4 de espadas, que é o descanso. O 4 de espadas é realmente aquele momento da vida onde nós conseguimos lidar com as dificuldades e chegou a hora da gente repousar, descansar a nossa cabeça para recuperar o equilíbrio. Então aqui eu vejo esse rei de espadas para muitos de vocês talvez como uma figura que represente esse mentor ou esse terapeuta. O rei de espadas pode ser o terapeuta. O rei de espadas pode falar de uma pessoa muito inteligente, de uma pessoa muito aguçada, que pode realmente te ajudar a compreender, né, essas questões que estão prendendo vocês. Então, aqui eu vejo que realmente vocês podem, talvez uma figura apareça na sua vida que vá te auxiliar isso, para que vocês possam eliminar aqui da sua mente o que prende vocês e que não possibilita que vocês realmente alcancem essa vitória e permaneçam nesse estado de vitória, entende? Então, eu diria aqui que realmente existe essa necessidade de vocês talvez buscarem uma ajuda externa, alguém que vá compreender, alguém que tem conhecimento e que pode lidar com essa situação melhor do que vocês estão lidando. Então, realmente eu vejo aí que há essa figura que vai te auxiliar a eliminar esses problemas, eliminar essas dificuldades aí que talvez estejam bloqueando
E aqui, gente, o bloqueio é muito mais no nível mental, realmente, sabe? Do que material, do que físico. Porque aquilo que eu falei, aqui vocês recebem propostas, ofertas. Existe aqui realmente uma mão que te oferece algo, né? Mas por alguma razão, essa energia ela acaba se enfraquecendo. E é isso que eu quero entender. Eu vou entender. Fala um pouquinho aqui pra gente, que eu quero só entender esse contexto dos 6 de ouros com 5 de ouros. Tarô, fala pra gente desses 6 de ouros com 5 de ouros. 6 de ouros, 5 de ouros. 6 de copas. 6 de copas. Uma carta que remete a lembranças do passado, a pendências do passado. Quero entender. Pajem de ouros. 6 de copas, pajem de ouros. O que é isso, hein, gente? Quero entender aí. 9 de paus. Hum. Talvez aqui, o que tá vindo na leitura. Então, 9 de paus, ele fala muito de barreiras, de obstáculos que aparecem quando nós estamos perto de atingir o nosso objetivo, sabe? Então aqui me parece que talvez alguma situação do passado que você, uma oportunidade que você teve no passado, um projeto, alguma coisa que você desenvolveu aqui nesse passado seu, que te trouxe muita alegria, que te trouxe muita felicidade, por alguma razão ele não chegou no estágio final e não chegou por conta de uma força maior, por conta de algo que foi externo, por conta de uma situação que não necessariamente teve envolvimento de vocês, entende? E aqui, não sei, Ares, me traz também aqui muito uma percepção de que talvez esse trauma, esse medo que vocês tenham, é de que, não sei se tem a ver com alguém te pedir ajuda, com alguém te pedindo auxílio. Tem uma questão aqui na leitura que me remete muito a necessidade de ajuda, tipo, situações de pobreza, sabe? Coisas que você. Pode ser, sim, gente. Pode ser, talvez, aqui coisa com relação à pobreza. Talvez aqui vocês tenham vindo de um passado onde vocês precisavam de auxílio, né? O Seis de Ouros, ele fala muito de auxílio, de ajudas externas, de pessoas ali que aparecem para nos trazer, oferecer algum tipo de ajuda. E o Cinco de Ouros, ele é a carta que fala sobre a falta mesmo, sobre a escassez. Então, entendi. Então aqui, Ares, é muito sobre quando você atinge um estado, né, desse seis de paus aqui, que é a carta do reconhecimento, da felicidade, de vocês alcançando aqui o sucesso que você busca. É como se quando você alcança isso, você começa a ser atormentado por essas lembranças, né? Nove de espadas, ele se relaciona a lembranças do passado. Há coisas que no passado aconteceram que te trouxeram aí esse senso de precisar de ajuda, de falta de escassez. E aí, ó, gente, isso virou o oito de espadas. Então, isso é uma coisa que te prende, isso é uma coisa que te traz muito medo. É como se vocês. Então, oito de espadas é uma carta que fala, né, muito do medo que está relacionado aos nossos erros. E aí, o que acontece aqui? É como se você talvez aqui. Fala pra mim aqui desse oito de espadas, que eu quero entender de fato o que acontece com esse oito de espadas na vida do Ariano, da Ariana que tá me assistindo. Porque aqui eu vejo com esse oito de espadas que tem alguma coisa ainda que te prende e que você não percebe, sabe? Alguma coisa que te prende que você não percebe. 10 de copas. 10 de copas é uma carta que fala muito de família.
É uma carta que fala muito de felicidade, júbilo, de momentos em família. Tá, junto com o 8 de espadas, pode ser que a leitura esteja falando que existe em você, às vezes, um bloqueio mental, né? Alguma coisa que você carrega e que tem envolvimento 2 de paus com a família, né? Então pode ser até um bloqueio maior, às vezes até um bloqueio da sua família. Não sinto que seja uma questão, tipo, kármica, sabe? Existe aqui uma questão que persegue a família. Não veria por esse sentido. Eu acho que aqui é muito mais de você talvez repetindo 5 de copas. De que talvez você repita o. Ou você talvez repetindo erros que talvez você tenha aprendido com a sua família, sei lá, alguma coisa assim. Agora, o que acontece aqui também, ó, que veio 10 de copas, 2 de paus e 5 de copas. Então aqui, 2 de paus talvez represente que vocês, né, o que dificulta vocês? Talvez esse envolvimento muito forte com as questões que se relacionam ao amor em família, ao amor em grupo, hã, a felicidade realmente plena. Só que o 2 de paus é uma coisa que te prende. Talvez, por exemplo, vocês queiram ir numa direção diferente, talvez vocês queiram fazer escolhas diferentes. Enfim, é como se você precisasse aqui tomar uma decisão, seguir algo, só que você, aqui ó, 5 de copas, tem muito medo. Um medo de talvez perder esse amor desse 10 de copas. Talvez você tenha medo realmente de, de que algo possa acontecer que vá talvez te distanciar. Fala desse dois de paus. Nossa, Ares, eu vou continuar. A leitura tá longa, né? Mas eu vou permanecer porque eu tô sentindo que realmente é um recado aqui importante, sabe? É um recado importante que você tem que ter. 2 de paus. 7 de copas. Então, o 7 de copas, as, a felicidade, a alegria, as fantasias, né? Opa, do 7 de copas, Cavaleiro de Ouros e o Pendurado, tá? O que que acontece aqui, hein, Ares? Tô tentando entender da onde que vem todo esse bloqueio, da onde que vem isso que te paralisa. 7 de copas com Cavaleiro de Ouros é uma energia muito complicada, ainda mais junto de um pendurado, porque talvez aqui isso traga muito uma tendência muito forte a idealizar muito, a ficar meio que num nível de uma idealização, e essa idealização que você se coloca por ser um 7 de copas, então assim, vamos supor que vocês, por exemplo, o que que paralisa vocês? Às vezes você aqui fica muito indeciso sobre o que você quer. Lembra do caminho da lua? Que vocês buscando sucesso? Então a gente ainda tá falando sobre isso. Então, às vezes, aqui vocês ficam muito indecisos no sentido de, tá, o que que eu escolho? O que que eu faço? Eu escolho essa taça? Eu escolho qual taça que eu vou escolher? Qual taça que vai me satisfazer, que vai me fazer feliz, de fato. E aí você acaba, às vezes, fazendo escolhas muito movido pela euforia. É uma carta de ilusão, o 7 de copas. O 7 de copas é uma carta de quando nós não percebemos que aquilo que nós estamos olhando é uma coisa que é ilusória, sabe? Tipo aquela coisa de achar que a grama do vizinho é mais verde. Então pode ser que vocês sejam pessoas muito maleáveis nesse sentido, de cada hora acha que algo vai te satisfazer. E aí eu aposto nisso, com esse cavaleiro de ouros. E aí vocês começam, se dedicam, vai lá, começa a fazer e tudo mais. Só que olha só, o pendurado tá do lado. Então, você nunca consegue realizar de fato aquilo que você busca, porque você está idealizando algo que a longo prazo não se sustenta, entende? E aí você acaba de repente cometendo, é essa que é a repetição de erros. É o 8 de copas. E aí, gente, lembra que no início da leitura trouxe aqui essa questão de vocês entenderem e se lembrarem que a chave é você trazer amor para essa situação que você quer manifestar na sua vida? Então, olha só a chave da leitura. Quando você trouxer amor,
é como se aí sim você vai alcançar o estado da plenitude que você busca. Agora, o que que também surge aqui, tá? Com esse rei de espadas e o 4 de espadas, eu vejo então vocês agora tendo uma percepção melhor sobre isso, né? Pode ser até que essa leitura te ajude, mas também se você puder, de repente, fazer alguma coisa que vá te ajudar a se direcionar, né? Até, de repente, até uma leitura de tarô, né? Para quem quiser fazer uma leitura particular, a leitura pode te auxiliar a isso. Porque é como se você precisasse ter um plano mais elaborado, sabe? Sair aí desse nível desse 7 de copas, de às vezes apostar em coisas muito movido pela euforia e a longo prazo não conseguir sustentar, porque foi muito idealizado, né? Muita idealização para pouca praticidade. E aí o que você precisa com esse rei de espadas é conseguir então ter uma clareza maior. E eu vejo aqui com esse rei de espadas também indicando que vocês também têm a condição necessária para identificar isso. Você tem a ferramenta. Ou você tem a ferramenta, ou você tem né, seja a ferramenta você ou a ferramenta que você pode recorrer a alguém. A algo que te ajude neste sentido. E aí eu vejo, assim, com esse 4 de espadas, vocês conseguindo pausar o que precisa ser pausado, relaxar, descansar. Depois disso, sabe? Fala pra gente então aqui como que vai ficar essa questão aí. Aqui eu quero trazer pro tarô então como que vai ser toda esta situação depois que você passa por isso, Ares. Depois que você passa por esse processo, agora que a sua mente já tá abrindo, agora que você já tem mais compreensão. Gente, a leitura tá enorme, 51 minutos. Eu queria fazer uma leitura pequena, curta, mas eu não tô conseguindo. Os amantes, olha só. Maravilha, porque a carta dos amantes é uma carta que fala sobre o livre-arbítrio. A carta que fala sobre mais uma vez, é muito parecido com os Seis de Ouros, mas os amantes sempre simboliza algo muito crucial que se apresenta na nossa vida, em que nós precisamos fazer uma escolha, e esta escolha vai nos levar para um caminho, seja aqui um caminho de dor ou um caminho de prazer. Então aqui realmente, depois que você talvez aí tenha compreendido um pouco mais e suspendido os planos que precisam ficar suspensos, para se abrir realmente para o que é verdadeiro, aí eu vejo a manifestação desses amantes, com esse caminho que se abre. Você talvez aqui tendo algumas possibilidades, tá? Agora eu acho que eu já sei, agora eu acho que eu vou apostar nesta ideia. Aqui, de alguma maneira, também vai surgir esse momento de você ter que fazer uma escolha. E a premissa dos amantes sempre é que nós precisamos fazer uma escolha, sempre visando o nosso coração, sempre visando o longo prazo, nunca o curto prazo, sabe? Porque assim a gente tem mais chances de que nós estejamos escolhendo um caminho de satisfação. O eremita, olha só, então o eremita aqui é um arcano que vai realmente trazer um progresso, uma evolução para a sua vida, né, de uma forma muito contida, muito lenta, devagar, mas aquilo, né, o eremita eu entro no caminho, eu vou aprendendo, eu vou desenvolver um caminho que é muito promissor. Gente, não lembra muito essa energia do urso? De vocês aqui se encaminhando para algo que vai ser muito concreto? Então a leitura ainda tá falando sobre isso. E aí, mais uma energia. Rei, opa! Rei de paus, fechando com rei de paus. Ares, não tem como. Uma leitura tá muito conectada. Rei de paus aqui representa muito a energia de vocês, a energia ariana. Agora, o rei de paus em si, gente, ele é uma carta que tá dotada, gente, de poder. Poder de manifestar, poder de conquistar e dentre todos os reis, é o rei que traz progresso para a vida. Então, aqui, o que é que pode acontecer, né? Vocês passarem aí pela necessidade de escolherem qual caminho que vocês vão seguir. Essa escolha que é feita é uma escolha feita de forma muito consciente. O eremita, às vezes, aqui pode mostrar, de repente, vocês aprendendo, se desenvolvendo, estudando, preparando alguma coisa, que é uma coisa que vai exigir um pouquinho de tempo. Aqui, gente, quando surge o eremita, já entenda que aquilo que a gente está fazendo não vai ser rápido. Precisa do tempo. E aqui o tempo ele é um fator muito importante porque é o tempo que vai maturar essa situação. Mas é justamente por conta desse tempo que quando a gente conquista, quando a gente chega ali no nosso objetivo, a gente
consegue manifestar algo e manter aquela situação na nossa vida. Então, gente, é maravilhoso quando vem o eremita. Às vezes, numa leitura particular, a pessoa pergunta pra mim, né? Eu quero saber se eu vou conquistar tal situação ali na minha vida. Vem o eremita. Eu viro pra pessoa e falo pra ela: olha, vai levar um tempo, né? Existe ainda um caminho a ser percorrido. Pode ser que você lide com alguns obstáculos, pode ser que haja necessidade de você ajustar um pouquinho. Então, de repente, eu quero aquele carro vermelho na data X. Olha, provavelmente você vai conquistar esse carro numa outra data, pode ser que seja de uma outra cor, pode ser que seja de um outro modelo, porque o eremita, ele traz essa necessidade de ajustes no meio do caminho. Mas quando você conquistar, consulente, é seu. Nada vai tirar de você. Então essa é a energia do eremita. E aí, gente, depois do lado quem vem? O rei de paus. Então vocês realmente assumindo o trono de vocês. E o rei de paus vai trazer para vocês aqui toda a possibilidade para vocês progredirem. Então aqui, gente, quando vocês chegarem nessa energia de rei de paus, sai da frente. Porque qualquer coisa que você quer manifestar na sua vida, você consegue manifestar por conta de você ter, né? Paus fala muito de espírito. Então, espírito fala do quê? De magnetismo. Então, o rei de paus é aquela coisa nossa de que quando eu quero algo e eu me direciono para aquilo, eu posso não saber como fazer aquilo, eu posso não ter todas as ferramentas a meu dispor, mas o simples fato de eu falar quero faz com que tudo ao meu redor se mova e aí a ajuda surge. Tudo aquilo que a gente precisa naturalmente aparece na nossa vida e a gente conquista, seja lá o que for. Porque é uma figura que traz muita honra. É uma figura de merecimento. Então aqui eu vejo que vai realmente acontecer de vocês passarem por este caminho, e é um caminho que está te preparando para que quando você assumir esse trono, você vai se sentir muito merecedor desse trono. E é esse sentimento de se sentir merecedor que vai fazer com que vocês aqui progridam muito na vida de vocês. Então entenda que o Rei de Paus, ele tá dizendo para você que no futuro você vai conquistar tudo realmente o que você desejar conquistar. E que estas conquistas, elas são conquistas que sempre vão progredir, evoluir. Então vamos supor, vocês conquistam a casa que vocês gostariam, vocês conquistam o objetivo que vocês gostariam de conseguir, vocês montam o negócio que vocês gostariam de montar, e não vai parar ali. Vai continuar progredindo, vai continuar evoluindo, por conta de o Rei de Paus trazer essa energia de evolução. Porque ele aprendeu, porque ele tem inteligência, porque ele é sagaz. Então essa é a energia que vocês estão se encaminhando. Agora você consegue perceber, né, Ares, como é importante e necessário que você realmente entenda o que é que está travando vocês. Qual que é o bloqueio de vocês, para que você não caia aqui nessas utopias do sete de copas, onde você investe em coisas que são muito voláteis, coisas que não se sustentam com o tempo e às vezes perde muito tempo naquilo ali, né, com o Cavaleiro de Ouros, para chegar no final e não conseguir manifestar, porque você estava idealizando muito mais do que realmente sendo prático e objetivo. Então a leitura mostrou pra gente o que, Ares? Mostrou essa necessidade de você ter esta compreensão, entender que vocês têm todo o potencial para atingir a vitória que você busca, o caminho que você busca, o objetivo que você busca, contanto que, lembre, traga amor para esta situação. Então aqui a leitura deixou muito claro isso, que a chave para toda essa situação é o amor. E aqui a gente, quando fala de amor, gente, lembra que a leitura falou para você sobre uma situação aí que te prendeu, sobre alguma coisa que aconteceu no seu passado que talvez tenha deixado vocês com uma sensação muito ruim, né, de abandono, de ter investido em coisas que não foram para frente, mas as coisas não foram para frente porque eram lutas, eram disputas que não tinham como prosperar, né? E trazer amor também simboliza vocês conseguindo soltar essa situação, parando de culpar o outro, parando de culpar o passado, parando de culpar terceiros, parando de culpar a si mesmo, sobretudo, certo? Então, gente, me desculpem, a leitura ficou muito longa, eu sei, né? Aqui já vai para 1 hora de leitura, mas eu realmente estou muito comprometido para trazer a leitura que vier, sabe? Quem me acompanha no canal sabe que eu retornei agora porque eu passei um tempo ali, desde fevereiro praticamente, sem postar no canal, porque eu comecei a tentar fazer leituras curtas
pra seguir aí, né, a plataforma do YouTube, só que isso me afastou da minha essência. Então quem me conhece desde o começo sabe que as leituras aqui quando vêm, elas vêm mesmo. E hoje veio, veio uma leitura longa, mas se você está aqui assistindo, eu acredito que é porque você está buscando um direcionamento. É. Então a gente tem que parar, às vezes, com essa ansiedade de só consumir conteúdos rápidos que às vezes não acrescentam em nada. Então, olha o quanto que essa leitura acrescentou, né, para vocês. E é exatamente isso que eu quero perguntar para você agora. Gostaria muito que você comentasse para mim o que que essa leitura te trouxe de aprendizado. Sabe? Comenta para mim assim, Felipe, o que essa leitura, o maior aprendizado que essa leitura trouxe para mim foi. E aí você escreve o seu aprendizado. Gostaria muito de saber esse feedback de vocês, sabe? Eu espero que realmente você possa ouvir essa leitura, se precisar, ouça de novo, reflita sobre ela para que você possa desbloquear essa energia do seu caminho e você vai alcançar. Gente, não tenha dúvida. É o urso. E lembra, né, gente, que tinha essa questão da cobra aqui no meio do caminho? O que que é essa cobra com essa raposa? É vocês identificando o que é que te prende. Lembra? É essa a questão. Uma vez que vocês identificarem, vocês vão chegar nesse urso, eu não tenho dúvida. Você tem dúvida? Porque eu não tenho. Muito obrigado. Antes da gente encerrar também, eu quero aproveitar que nós estamos aí no final do ano e as vagas já estão quase encerrando. Por estarmos no final do ano, é o momento onde exclusivamente eu trago para vocês uma leitura de tarô que é muito especial. Se você quiser ter a experiência de fazer uma leitura particular de tarô comigo, manda uma mensagem no WhatsApp, o link tá na descrição do vídeo e venha agendar a sua mandala astrológica especial para 2026. Gente, é uma leitura de tarô que você vai fazer ao vivo através de videochamada. Nós vamos nos encontrar, passaremos aí um bom tempo juntos, né? Pelo menos 2 horas ali, 2 horas e meia, às vezes 3 horas. Eu não me importo, não. E dentro desta leitura, você vai ter acesso aí a previsões para os próximos 12 meses. Então, você vai saber previsões para o ano inteiro de 2026, nas diversas áreas da vida. Então, energias do destino, como é que vão estar os seus caminhos no ano que vem, a parte financeira, os seus projetos, o dinheiro, né? Então, o seu trabalho. Então, para quem não tiver trabalho, também a gente vai ver se você vai, quando você vai conseguir um trabalho, quando que isso daí vai melhorar. Nós vamos ver também a parte de relacionamento, tanto sua energia quanto a energia de quem você se relaciona, espiritualidade e muito mais. Então, a mandala, ela é um método de leitura do tarô que é muito completo. Realmente, em uma única sessão, a gente sai ali com tantas informações que você vai começar 2026 direcionado, ali com tudo anotadinho, já sabendo exatamente, né, como que as coisas vão se desenvolver. A evolução, né, dessas áreas da vida no próximo ano. E também, para você que tá aí me assistindo, que ficou comigo aqui até o final, foi corajoso, manda uma mensagem. Quando manda essa mensagem, fala que você é do signo de Áries, assistiu esta leitura e quer a sua mandala com previsões para o mês também. Então, dentro dessa leitura, eu vou fazer uma derivação que vai mostrar para você como será cada mês do ano que vem. Então, de janeiro até dezembro. Quais serão os melhores meses do ano que vem? Os meses onde haverão mais oportunidades, os meses onde você precisa tomar um pouco mais de atenção. Então, dentro desta sessão também, junto com vocês, eu vou mostrar para vocês aí como que vão ser essas questões. Então, gente, é uma leitura de tarô que você vai aproveitar ao máximo. O que você, né, a gente sai da leitura ali com muita compreensão, com muito direcionamento. Depois também de fazer a leitura da mandala, a leitura fica aberta, a sessão fica aberta, você pode fazer outras perguntas, perguntas aleatórias, avulsas. Ai, Felipe, eu quero saber tal situação, quero saber meu profissional, quero saber do meu relacionamento, alguma coisa específica. Também você terá muito tempo aí, todo o tempo para você fazer essas perguntas. Então venha passar esse tempinho junto comigo, vai ser muito, eu ficarei muito contente, muito feliz de encontrá-los, conhecer um pouquinho sobre você, né? Eu que fico aqui gravando, vai ser um prazer conhecer você, levar o tarô para o seu momento, viu? Contem comigo, aproveitem que é o melhor momento para a gente fazer isso é agora, que nós estamos no final do ano. Então aproveita, gente, porque as últimas vagas realmente já estou aí preenchendo as últimas vagas. Para quem quiser também dar a mandala de presente para alguém, me avise então, que aí você adquirindo sua mandala e mais uma mandala de presente, eu consigo fazer uma oferta super especial para vocês, tá bom? Então, conversa comigo, manda uma mensagem no WhatsApp, existem várias formas aí para você fazer, né, a contribuição, dá para parcelar.
isso não será o problema. O mais importante é que você possa fazer a sua sessão e receber o seu direcionamento, tá bom? Foi um prazer, estar com vocês aqui em mais esta leitura. Se você chegou até o final, comenta aqui pra mim. Cheguei até o final, porque olha, você realmente é uma pessoa, é um bom companheiro, é uma boa companheira. E eu fico muito contente pelo seu apoio ao canal. Se você ainda não é inscrito, então se inscreva, ative as notificações. Aperta aí em todas para você receber as notificações dos próximos vídeos. Lembrando, né, que toda semana nós teremos vídeos novos aqui no canal. Então, certifique-se aí de que sempre haverá atualizações. Às vezes você não viu a notificação, mas vem aqui no canal conferir, porque com certeza terão novas leituras. Ah, um recado muito rápido que eu quero dar para vocês também. Gente, eu estou programando um quadro novo no canal que vai se chamar Alô Tarô. Tarô Responde. O que é o Tarô Responde? Vai ser um quadro onde vocês vão enviar para mim as questões que vocês estiverem passando, contar um pouquinho do contexto sobre alguma situação específica que você está vivendo. Vocês vão me mandar isso por e-mail, eu vou selecionar algumas, vou gravar um vídeo onde eu vou contar essas questões e aconselhar as situações que vocês estão passando com o tarô. Então, de acordo com aquilo que você está vivendo, eu vou fazendo perguntas para o tarô para entender sobre essa situação e aí vou trazendo para vocês as respostas aí. Então, eu quero saber se você que está me assistindo gosta dessa ideia e se você quer participar desse quadro. Então, responde aqui para mim. Eu quero participar do Tarô Responde. Eu já tô aí vendo mais ou menos quantas pessoas ficam interessadas para que depois eu possa abrir aqui no canal e falar como que vocês vão fazer para participar. Lembrando que vai ser tudo gratuito, tá bom? Pra gente realmente criar conteúdos muito legais aqui, né, no canal no ano que vem, esse ano. Que vocês realmente possam aproveitar, tá bom? Então comenta pra mim aí se vocês gostaram do Tarô Responde. Se você quer fazer parte, já deixa aí avisando. Quero fazer parte do Tarô Responde. E logo eu vou abrir aí pra vocês mandarem, tá bom, gente? Foi um prazer. Nos vemos na próxima leitura. Um beijo. Até mais.